Fala, amiguinhos, casos de força de atrito, 4 casos, separa na cabeça. Quando houver tendência de movimento, existe força de atrito, e a força de atrito vai estar contrária à tendência de movimento. Portanto, um corpo sobre plano inclinado tem a tendência de descer. Então, a força de atrito, segurando o corpo, esse corpo vai estar parado, vai estar contrária à tendência. Segundo caso, quando o corpo está deslizando sobre a superfície, a força de atrito é contrária ao movimento. Tá? Então, temos 2 casos aqui, contra a tendência e contra o movimento. Terceiro caso, quando o corpo acompanha a superfície, né? Tem um corpo sobre uma superfície em contato com ela e aí acompanha, né? Como um caso de um caixote, né? Sobre a parte traseira do caminhão, sobre a caçamba do caminhão. A força de atrito vai estar no sentido do movimento acompanhando. E o quarto caso é quando o corpo empurra a superfície. Né? Se ele está empurrando, se ele está tracionando a superfície, a força de atrito vai estar no sentido do movimento. Então, a roda dianteira tem tração, é ela que empurra. Então, a força de atrito vai estar no sentido do movimento. Roda traseira é a roda de trás que está empurrando. Então, ela está voltada para frente no sentido do movimento. Tá? A força de atrito que atua na roda está voltada para frente. E nas 4 rodas, né? Então as 4 empurrando, né? Você vai ter força de atrito voltada para frente, porque as 4 rodas empurram. Então nós temos um FAT 1 aqui e um FAT 2. Quando acontecer do corpo empurrar a superfície, né? Que é o caso da roda que traciona, a roda que não está tracionando, ela está deslizando sobre a superfície. Então, a força de atrito, é contrária ao movimento. Tá? Então, temos uma outra força de atrito. Vou colocar aqui, FAT 1. E aqui nós temos a FAT 2. Tá? Essa roda está empurrando e essa roda está deslizando. Tá? Ela não empurra a superfície. Aqui é a mesma coisa, na roda traseira, a roda traseira está empurrando, então FAT está no mesmo sentido do movimento. Mas a roda dianteira, ela só desliza. Lembra aqui o segundo caso? Quando o corpo desliza sobre a superfície, o que acontece? Né? A força de atrito é contrária ao movimento. Tá? Então é isso que está acontecendo. Tá? Então o FAT aqui, a roda traseira está empurrando a superfície, então o FAT é para frente. E temos a roda dianteira deslizando sobre a superfície. Então, FAT é contrário ao movimento. Vou colocar aqui, FAT 2 e aqui o FAT 1. Tá? Então, analisando 4 casos que você tem que ter na cabeça. Quando entrar numa questão de força de atrito, né, para verificar, para isolar o corpo, identificar para onde está a força de atrito, tenha na cabeça esses 4 casos. E aí você vai ter uma aplicação direta na prova. Mais uma dica.